Para ser um bom negociador, no agronegócio você precisa praticar muito. Agora, como é que você se torna um bom negociador antes até de ter todo esse tempo de estrada e tanto tempo de experiência negociando? E mais, mesmo quem tem muito tempo de estrada, como é que se mantém lá no topo com tanta concorrência e cada vez mais pessoas chegando aí no mercado? Vamos falar sobre negociação no agronegócio hoje. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agroeventos, o nosso podcast completamente fora da caixa, para fazer você pensar em situações diferentes, para trazer muitas ideias, muitos insights sobre vendas, sobre carreira, sobre mercado no agronegócio. E a gente está aqui toda semana com conteúdo novo. Se você ainda não conhece, a gente está em todas as plataformas de streaming. A partir do episódio 100, a gente também está no YouTube, xavier.agro.oficial. E tem as outras redes sociais também, o LinkedIn Miriam Xavier, Instagram xavier.agro. Segue a gente e acompanha tudo que a gente está fazendo. E tenho certeza que vai ter muito conteúdo que você vai gostar, que você vai conseguir compartilhar com seus amigos. E, aliás, a gente tem aí um índice bem alto de ouvintes nossos que também compartilham com seus amigos, que jogam isso até dentro do grupo da empresa e que a gente consegue aí chegar a cada vez mais pessoas através de você que está aqui ouvindo ou assistindo o episódio de hoje. Então faz a mesma coisa aí, já convido você para seguir a gente aqui aonde você estiver, no canal que você estiver aí ouvindo ou assistindo, e também para compartilhar com seus amigos. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui sobre negociação de uma forma um pouco diferente do que normalmente eu faço. Tem até algumas pitadas aqui do que eu trouxe hoje, resolvi trazer para a gente falar, que eu falo muito dentro dos treinamentos em company, então tem uma visão aqui um pouco mais completa sobre negociação, não é só uma situação diferente, né? Mas como é que a gente se prepara para negociar melhor. E hoje, gente, no agronegócio, além de ter um mercado com muito concorrente, a gente tem também clientes que cada vez mais vão se profissionalizando, vão mudando a estrutura e a forma de negociar, né? Tantas fazendas hoje que tem já uma pessoa como comprador, ou tem um agrônomo, um veterinário, alguém que atende lá e que essa pessoa é responsável por fazer cotações. Até as famílias hoje que trabalham já estão mais atentas a isso. Então, não adianta a gente continuar achando que vai fazer a mesma coisa que fez a vida inteira e que vai continuar tendo sucesso, né? Aquilo que a gente mantém, que a gente continua, são os nossos valores, os nossos princípios. Agora, a forma de negociar, a forma de vender e de se relacionar com os nossos clientes, isso a gente precisa sempre estar em evolução e em melhoria contínua e constante. Então, considerando esse mercado que tem mudado bastante e que tem chegado aí com novas gerações, vamos entender o que que a gente pode fazer aqui em alguns sentidos. E eu trouxe aqui para a gente trabalhar alguns pontos dentro de negociação, tanto de preparo para você se negociar, quanto a parte de como você mostra o valor que existe, aquilo que você está oferecendo, e não o valor preço, né? O valor que existe ali naquele resultado que você está apresentando, né? O que que vocês vão fazer juntos ali, você e seu cliente, através dessa venda e após essa venda concretizada. Também nós vamos falar sobre como negociar sob pressão, extremamente importante nos dias de hoje, entender isso e se preparar para não chegar lá na hora e ficar desesperado, né? A gente acaba perdendo venda, muita gente, por causa disso. E, enfim, tem muito conteúdo aqui hoje. Eu quero te fazer já um convite desde o começo desse episódio. Eu falei no anterior, se você ouviu lá, você já pegou, já está sabendo que a gente vai fazer uma aula aberta da mentoria. Nós temos dois programas de mentoria aqui e um desses programas de mentoria é sobre vendas no agro. É um direcionamento para quem quer crescer, continuar crescendo, se desenvolvendo, quem já faz vendas, quem está entrando na área comercial também. E a gente vai fazer uma aula aberta dessa mentoria, que vai ser em breve. Então, se você quer conhecer a mentoria, quer saber um pouco de como a gente faz ali dentro, nas aulas, né? As aulas são todas ao vivo. A gente vai fazer essa aula ao vivo e você está convidado. Não tem que pagar nada para fazer essa inscrição. É uma aula aberta mesmo, você só precisa se inscrever. Então, aqui na descrição desse episódio, a gente tem um link
Você vai clicar nesse link e vai escrever aula aberta para eu saber que você está interessado nisso. E aí a nossa equipe vai cuidar aqui de te direcionar para que você esteja confirmado e saiba, receba ali o link desse dia, tá? É uma aula aberta, mas não é uma aula aberta no YouTube. Sei lá, em alguma plataforma que todo mundo consiga acessar. A gente tem um número fechado de vagas para essas pessoas. Os alunos da mentoria também vão participar. Então, quanto antes você escrever aqui, colocar aqui aula aberta no link que está aqui nessa descrição, mais provável que você consiga a sua vaga. Bom, vamos começar já nesse assunto, então, de negociação, que eu já comecei a dar umas pitadas, a falar um pouco aqui, né? E o primeiro tópico que eu quero que a gente comece a pensar é como que a gente negocia com compradores de diferentes portes. E bem importante até para a gente pensar, quando eu falo diferentes portes, não é só necessariamente o tamanho da propriedade, tá? Porque às vezes tem particularidades ali na gestão desse negócio. Então, sempre que eu falar um produtor maior ou um porte diferente, um porte maior, não é só o tamanho da propriedade, tá? Mas é no sentido, muitas vezes, até de como que é a organização ali dentro daquele negócio. Por exemplo, se a gente tem uma propriedade que de repente é só a família que está envolvida ali, mas que tem uma produção grande, eles já têm uma estrutura provavelmente montada de escritório, eles já estão mais avançados na gestão. E às vezes, que tem produtos que têm valor agregado mais alto, às vezes o tamanho da propriedade é pequeno, mas a gente tem já um formato de gestão implementado. Então, pensa já nesse sentido, tá? Só para a gente estar alinhado aqui. O que que a gente precisa pensar? Entenda que o- quem são os decisores dentro desse negócio aonde você está querendo vender. Entender os decisores ajuda muito a você não ficar batendo cabeça. E por mais que pareça uma coisa talvez óbvia, eu vejo muita gente chegando numa propriedade e porque acha que ali é pequeno, ou porque de repente você já está ali conversando há um tempo, porque o proprietário de repente é que te falou, vai lá, passa lá para a gente conversar, passa lá para a gente negociar. É como se ele tivesse te aberto já todas as portas e ele já tivesse te dizendo que está interessado. Ele está interessado, mas pode ser que existam outras pessoas que também decidam ali. Pode ser algum consultor técnico, pode ser o próprio comprador que está ali trabalhando já. E então não vai achando que está tudo resolvido, né? Entenda quem são os decisores, quem são as pessoas envolvidas dentro desse processo todo de negociação e de decisão mesmo de compra. E você precisa estar conectado e se relacionar bem com todas essas pessoas. Eu percebo que existe uma restrição em muitas pessoas e muitos vendedores quando a gente fala sobre comprador. Muitas pessoas vêm falando assim: ah, Miriam, mas lá é com comprador, lá é só cotação, lá a gente não consegue acessar. Aquele comprador de tal lugar, ele é difícil demais de lidar. E aí a gente já coloca uma barreira, a gente mesmo que está indo vender, né? Você, vendedor, coloca uma barreira na sua frente na hora que você fala que você não vai lá porque o comprador de lá é difícil de mexer. Talvez nem você tenha tentado ainda, mas você escutou isso de um monte de gente do mercado, às vezes escutou isso dentro da sua empresa e já colocou essa barreira aí. E eu já tenho experiência, já tive experiência disso muitas vezes na minha carreira, não só em relação ao comprador, mas às vezes em relação a pares, né, a outros gerentes ou a outras pessoas ali que tomavam decisão dentro de um negócio que todo mundo falava assim, ai, é difícil demais de mexer ali, aquela pessoa é muito complicada, né? E aí eu esquecia por algum momento, sabe? Esquecia por um tempo essa situação de rótulo que alguém tinha colocado de que aquela pessoa era difícil, e eu ia ali de peito aberto para conhecer a pessoa, para me apresentar, né? Para a gente tentar construir juntos ali um relacionamento, e eu percebia o quanto que essa pessoa era legal, o quanto que essa pessoa que todo mundo falava que era difícil de lidar e realmente, às vezes, era uma pessoa mais exigente, ou ela era mais quieta, não era uma pessoa que ficava ali aberta, conversando com todo mundo, ela era mais na dela. Talvez por algumas questões assim, as pessoas achavam que ela era difícil de lidar, e eu consegui construir relacionamentos ali, e muitos deles que eu tenho até hoje, né, com pessoas muito queridas. Então, não coloque para você mesmo essa barreira, tá, de que tal pessoa é difícil de lidar. Entenda quem são os decisores, se relacione com todos eles e lógico que não só com os decisores, né? Com pessoas que estão ali em volta, sabe? Eu falo que simpatia é uma coisa que não custa nada,
Não dói ser simpático, né? Para a maioria das pessoas, pelo menos, para quem não tem assim dificuldade de relacionamento interpessoal, e aí é uma outra história, é um outro episódio para a gente falar sobre isso, mas a gente precisa se relacionar bem com as pessoas e saber quem são as pessoas envolvidas ali dentro do negócio e até enxergar um pouco além e pensar assim: será que essa pessoa que hoje está aqui no operacional, ela não pode ter uma oportunidade um dia de crescer e ser o gerente da fazenda ou ser alguém lá que vai tomar decisão mais para frente? Será que esse filho aqui do produtor, ele também não vai crescer e daqui a pouco ele vai ajudar a tomar essas decisões e vai ajudar a coordenar o negócio? Então você vai se relacionar só com as pessoas daquele momento, sabe? Eu acho que ser bom, ser educado e tratar todo mundo bem é extremamente importante e não só para a vida, mas também para os negócios, né? Então entenda isso. Outra coisa, negociações diferentes demandam que você tenha conhecimentos diferentes e que você tenha uma postura, uma forma de lidar diferente. É bem específico, por exemplo, quando você negocia alguma situação que tenha barter, alguma situação que tenha algum tipo de compra ou negociação futura ali que você vai fazer de mercado futuro, ou alguma situação, por exemplo, que exista um grupo grande e aí você tem que fazer um trabalho em todos os lugares para depois conseguir fazer o fechamento, às vezes com uma das propriedades. Por exemplo, o mercado de usinas de cana-de-açúcar, né? Que tem bastante isso. Você vai fazendo ali, trabalha em várias propriedades, várias fazendas, e aí depois vai fechar, às vezes, só com uma no começo. Então, se a gente pegar assim, situações específicas, exigem que você tenha conhecimentos específicos e não só conhecimento técnico, tá? Eu bato muito nessa tecla aqui, porque a gente às vezes enxerga só a parte técnica e é extremamente importante saber essa parte técnica, mas também você conhecer sobre como é esse mercado, essa negociação e mais. Se você não sabe, se você não tem certeza, se você está inseguro e não dá tempo de saber todas as informações antes de você ir para uma negociação, antes de ir lá visitar um cliente, não vai sozinho. Leva com você e pede ajuda, seja para o seu gestor ou para algum vendedor mais experiente, alguém que consiga explicar sobre qual que é o valor que você está oferecendo naquela negociação ou sobre o que está envolvido ali. Ou outra situação, de repente você não consegue levar alguém ali. Não se comprometa numa negociação, numa conversa ali com o cliente de que você vai fazer algo se você não sabe como funciona. E cuidado para não ficar ali envolvido na conversa e às vezes ele fala assim: "Ah, é assim que eu fazia com o vendedor que vinha aqui antes. É assim que o seu gerente falou comigo". Se você não sabe, não confirme que é assim que vai ser feito, porque aí senão você está colocando aí em jogo a sua palavra. Então, fala, olha, de repente até numa situação dessa que o produtor fala, eu com o seu gerente eu já falei sobre isso, ou eu já negociei da última vez, foi assim. Se você está novo ali ainda e não está tão consciente de tudo que está acontecendo, fala, olha, eu não estou sabendo desse ponto aí da negociação, você me desculpa, eu estou chegando aqui agora, mas deixa eu só ligar aqui e confirmar então, só porque como eu realmente estou chegando agora, eu não quero fazer nada errado, eu não quero prejudicar nem você, nem ninguém, então vamos confirmar. E aí liga na hora e já pergunta, ou fica para confirmar se não for algo que defina, que esteja, sabe, dependendo daquele fechamento ali naquele momento, se for algo que seja mais de relacionamento com esse cliente, que seja uma coisa um pouco mais de longo prazo, que não seja para aquele momento, fala que você vai confirmar isso internamente e que vai dar um retorno depois. É melhor você fazer isso do que você falar assim, então tá tudo bem, se ele falou isso, tá tudo bem. Nesse momento, quando você fala isso, você também está colocando a sua palavra dentro da negociação. E aí é mais difícil você mudar isso depois mais para frente, né? Então, entenda quais são as situações específicas envolvidas dentro dessa negociação e conheça cada vez mais sobre isso para que você se sinta mais confortável e que você faça uma negociação até mais rápida, né? Para não ter que ficar dependendo de ligar para alguém toda hora, sabe? Quanto mais você se prepara, quanto mais você também é curioso, pergunta, você é proativo para saber a respeito disso dentro da sua empresa, com as pessoas aí que estão envolvidas, é melhor, porque você vai se desenvolver mais rápido e vai apresentar de uma forma mais segura e mais confiante aquilo que você tem que apresentar para o seu cliente. E esteja muito preparado tanto para essa parte de conhecimento, mas também
de linguagem, como é que você vai conversar com a pessoa, entenda e observe muito como é que seu cliente está falando com você, para que você também fale desse mesmo jeito. Tem lugares que as pessoas são extremamente objetivas. E às vezes não é nem porque é uma propriedade ou grande ou pequena, ou é isso, assado. É porque é o perfil daquela pessoa que está negociando com você que ela é mais objetiva. Ela te faz perguntas muito mais focadas em resultado, em dados concretos, e aí você vai querer explicar todo o processo, vai ficar enrolando para falar, não dá, né? Então, observar a pessoa do outro lado ajuda muito na hora da negociação para que você esteja mais sintonizado com essa pessoa e isso vai fazer com que o resultado dessa negociação seja melhor tanto para o seu cliente quanto para você. É, entenda as necessidades específicas desse comprador, dessa pessoa que você está negociando, seja o produtor, seja o comprador da propriedade, o consultor, quem seja. Entenda as necessidades específicas ali que eles estão vivendo para que de fato você consiga atender esses clientes. Se a gente pensar quando a gente fala em valor, né, que é um outro ponto, como que você mostra valor naquela negociação? Primeiro, você tem que conhecer muito bem o seu negócio e conhecer muito além do que só o produto que você está vendendo, que é, assim, o básico do básico, gente. Se não conhece o produto que você está vendendo, você está precisando sentar mesmo, estudar, conversar com mais gente, fazer um intensivão aí, passar um pouco do horário, estudar final de semana que seja, corre atrás que você está atrasado, tá? Então, eu estou falando sobre conhecer mais do seu negócio e do negócio dos concorrentes. O que que é isso? O que que você entrega além daquele produto? Que pode ter um monte de outro produto igual no mercado ou parecido, né? O que que você está entregando junto? Você está levando algum tipo de informação para o cliente? Você está levando algum serviço que presta junto com a entrega do produto, né? A gente fala muito de vendas consultivas e a gente até teve recente aqui um episódio sobre vendas consultivas e é muito além do que só você achar que você vai fazer uma visita ali, rodar a lavoura e que você já está entregando muito valor. Até pode estar. Mas não é só isso que define, né, venda consultiva. Tem lá no episódio para você ouvir e tem também. Vou deixar o número do episódio aqui, tá? Aqui no descritivo, que eu não tô lembrando agora, mas foi bem recente. Mas tem também tudo o que a gente tem que pensar a respeito de como é feita a venda, quais são as condições que a sua empresa pode oferecer para aquele cliente na negociação e quais são as condições que o concorrente seu aí, ó, tá oferecendo o, como é que você atende, a forma como você atende, a forma como o concorrente atende. Então, é entender um pouco mais sobre o negócio em si e você conseguir levar para o seu cliente na hora da conversa final ali, da negociação, um pouco mais desses diferenciais. E aí até é um exercício que eu te convido a fazer. Eu faço muito esse exercício quando eu faço treinamento em company, para as pessoas entenderem quais são os diferenciais que existem dentro daquela empresa. Quanto mais você tiver consciência dos seus diferenciais, e não são só os seus diferenciais como profissional, tá? Numa negociação vai muito além disso. Até porque, por mais que você tenha uma relação muito próxima com o seu cliente ali, né? O vendedor é a pessoa que o cliente está mais conectado, considerando toda a empresa, mas não é você sozinho, sabe? Você tem que saber um pouco mais sobre os diferenciais da empresa que você tá. E pensando como equipe, é extremamente importante que esses diferenciais estejam claros para as pessoas e que as pessoas tenham eles alinhados, sabe? Em algumas empresas que eu faço treinamento, que eu faço esse exercício, os diferenciais aparecem ali na dinâmica e na conversa que a gente faz de uma forma muito clara. As pessoas sabem quais são e tá todo mundo muito alinhado com isso, mas eu também faço treinamento em alguns lugares e aonde eu aplico essa dinâmica que cada pessoa fala uma coisa diferente. Ou seja, tá precisando de alinhamento, né? Então, você, gestor que está aqui assistindo ou ouvindo esse episódio hoje, pensa a respeito disso e trabalha dentro da sua empresa para que todo mundo saiba quais são os diferenciais. Saber os seus diferenciais ajuda muito, tanto para o seu posicionamento, para a sua confiança, quanto para você, de repente, até falar com o seu cliente em certo momento, na hora da negociação ali, porque às vezes ele está comparando só o produto e ele não está observando que tem muito mais que você entrega, existe um valor muito mais diferenciado realmente ali, né? Mas existe muito mais do que só o produto, né? Então, não dá para comparar o que que seu concorrente de repente está fazendo com o que você faz. E às vezes até mesma marca.
a mesma marca que está sendo trabalhada, e isso acontece o tempo inteiro no agro, né? Principalmente no mercado de defensivo, um pouco também de fertilizantes aí, mas de que a mesma marca está sendo trabalhada naquela mesma região por lojas diferentes. Nosso mercado é muito grande, as empresas já enxergam isso, que, né, que existe muito mais mercado do que a quantidade que aquelas pessoas estão conseguindo atender. Então, muitas vezes tem mais uma, mais duas lojas, às vezes, ou sei lá, se mais em algumas regiões, mas que também vendem as mesmas marcas que você. E aí você está negociando num cliente ali final, ele está olhando o seu preço, ele está olhando o preço de outra loja do mesmo produto. Como é que você entrega valor e mostra que existe ali o valor daquilo que você está entregando se os produtos são iguais, sabe? Então, muitas pessoas realmente conseguem fazer isso, tá? Conseguem mostrar que não é só sobre o preço ou o tipo de produto, mas é aquilo que está indo junto. E a forma como você trabalha faz toda a diferença ali na hora de decisão do seu cliente, tá? E conheça muito bem também o seu cliente. Você tem que saber o que que é importante para ele. Senão você não vai conseguir apresentar valor, porque o valor percebido não é só em relação àquilo que você pode oferecer. Olha só que interessante isso. O valor percebido por um cliente seu, por um produtor rural, ele é a soma daquilo que você entrega com o que ele precisa. Ou seja, não dá para só você falar que não, mas eu faço, eu dou assistência, eu também entrego 5 dias antes do combinado, eu também faço isso, faço aquilo. E se para ele entregar 5 dias antes do combinado não for algo bom, pelo contrário, for ruim, ele quer receber só no dia combinado mesmo, né? Então, o valor percebido pelo cliente é sempre uma soma daquilo que você entrega com aquilo que ele gosta, que ele precisa também. É importante a gente observar isso. E aí, se a gente for pensar em como a gente se prepara, então, para uma negociação, né, que é um outro ponto importante, porque o que eu vejo, gente, é que no mercado agro tem um monte de gente que entende negociação como aquele momento que você está conversando com o cliente, ou é por telefone, ou é pessoalmente, mas você está conversando para que vocês cheguem no fechamento. Você quer tirar o pedido ali e essa conversa ali antes é a negociação. Também é, mas não é só isso. Negociação tem outras etapas anteriores a essa que você está considerando que é só isso, negociação. Na verdade, essa etapa é chamada de discussão quando a gente olha algum método mais completo. Tem um que eu gosto muito, que é um método desenvolvido em Harvard, que é completamente aplicável ao agro. Já ensinei isso para um monte de gente, para os meus mentorados, já ensinei isso dentro de empresa, e funciona muito bem, e é algo tão simples que, na verdade, assim, se eu puder até explicar assim, em poucas palavras aqui, rapidinho, dentro desse episódio mesmo aqui agora, ó, é você ter etapas anteriores à discussão, que são etapas de preparo para essa discussão. É bem simples assim, só que lógico que tem o que que você tem que observar, o que que você vai perceber ali na hora de você fazer o planejamento, como é que você faz e tal, mas é simples assim, nesse sentido, sabe? O conceito geral. Então, essas etapas anteriores que são de preparo para negociação, de planejamento, de análise, você precisa entender muito bem algumas dessas situações, até que eu já citei até agora aqui, sabe? Conhecer seu cliente, mas tem um outro detalhe até. Não conheça só o seu cliente, conheça o momento do seu cliente também. Porque às vezes aquele momento que ele está passando ali por algum problema, por alguma dificuldade maior na vida dele ou no próprio negócio, ele está com um outro foco. Não adianta você ficar querendo, insistindo de ir ali para resolver uma coisa, para fechar um pedido com ele. Às vezes soa até como falta de respeito você ficar só insistindo para vender quando ele está cheio de outros problemas ali e muitos deles que até você poderia ajudar de certa forma. Que você poderia pelo menos ouvir esse cliente, que você poderia indicar para ele alguém que conseguisse ajudá-lo, sabe? E entender o momento do cliente é muito importante também para saber o que que ele está olhando para o futuro aí, enxergando de possibilidades, de perspectiva de crescimento, ou o que que para ele nesse momento não é só resolver alguma coisa na lavoura, no rebanho dele, mas de repente nesse momento agora o olhar dele está mais focado em desenvolver melhor uma outra propriedade que ele comprou. Então você está insistindo em querer vender algo para ele e na verdade ele quer
melhorar essa área nova, ou ele está precisando melhorar a gestão da propriedade, ele está precisando melhorar o preparo da mão de obra dele, que o pessoal às vezes está ainda muito solto, ainda não está sabendo o que que faz, e isso está tomando muito tempo dele, sabe? Qual que é o foco do seu cliente no momento? E mais do que o foco do seu cliente, né, de ficar olhando só para aquele momento ali, né, para onde ele está olhando lá na frente. Então, tem muitas situações assim que a gente precisa entender um pouco mais para a gente estar mais preparado para fazer uma boa negociação, né? É, o que que de assim experiência que você vai acumulando. Quanto mais experiência a gente tem, melhor a gente negocia, né? Só que o que que dessa experiência toda que você talvez precisaria para fazer uma boa negociação, você consegue extrair um pouco, absorver um pouco de outras pessoas que estão perto de você. Então, um preparo muito bom para negociação é também você fazer no seu dia a dia conversas com outras pessoas da sua empresa que estão mais experientes, ou conversas com o seu gestor, com alguém que possa somar, agregar. Às vezes, se você trabalha numa loja, conversa sempre, tenta, né, estar sempre perto dos fornecedores seus. E não é só para entender da parte técnica dos produtos, não, sabe? Mas assim, ó, aonde esse produto está tendo resultado? É, como que está sendo o posicionamento desse produto em outras regiões? Para essa e essa cultura também está funcionando bem? O que que tem de resultado concreto? Sabe? O que que você está enxergando de visão do mercado, de preço? Sabe, assim, preço às vezes até do próprio insumo. A gente passa por muitas situações aí que o insumo tá com preço lá no alto, e aí o cliente está ali indeciso se ele compra ou se ele não compra, e você que poderia trazer essa informação de mercado conversando com outras pessoas, às vezes está só aí preocupado em ir lá e fazer o fechamento, ao invés de trazer, absorver todas essas informações para ajudar o seu cliente nessa tomada de decisão, né? Então, para que ele se sinta mais confortável nessa tomada de decisão. Então, dá para a gente se preparar muito mais para uma negociação do que só ir lá negociar. E, aliás, as melhores negociações acontecem quando você se prepara mais, porque você vai sabendo até onde você pode ir nessa negociação, você vai mais seguro, mais confiante, você passa mais confiança para o seu cliente também. E nesse preparo todo, até se a gente usar essa metodologia que eu citei aqui, você também consegue conduzir a negociação de uma forma que não seja só aquilo que você quer que seja a decisão final, sabe? O seu cliente, se ele tiver uma percepção de que ele não fez uma boa negociação ou de que ele foi muito pressionado durante a negociação para fechar, ele vai ter uma sensação e uma experiência ruim nessa negociação. E pode ser que ele não queira negociar com você mais das próximas vezes. Pensa nisso. E acho que o último ponto para a gente pensar aqui, para a gente discutir aqui, é quando a gente fala sobre essa pressão, mas essa pressão às vezes do outro lado. Como é que você lida com uma negociação onde existe muita pressão? Primeiro, se você está indo negociar com um cliente e você antes já pensa que é difícil negociar ali, ou essa negociação é tão importante para mim, e aí isso vira um peso para você, você vai aí se sentindo pressionado, já está começando errado. Então, entenda que é mais uma conversa, é mais uma discussão, e pega essa parte dessa percepção sua de que se é importante de fato essa negociação que você está indo fazer, e se prepare mais para ela, né? Ao invés de ficar só ali deixando que o medo tome conta, a ansiedade tome conta, e eu sei que em algumas situações vai acontecer um pouco disso, sabe? Vai ter mais adrenalina ali, é isso que às vezes faz a gente caminhar e conseguir crescer e conseguir fazer até uma boa negociação, só que para muitas pessoas essa pressão, ela só é no lado negativo. Ela só faz com que a pessoa se sinta mal e que às vezes ela trave e não consiga conversar simplesmente, né? Então, entenda um pouquinho mais como é para você isso também, essa pressão na negociação, e de todo jeito se prepare, né? Faça esse dever de casa aí. Eu deixei já alguns pontos aqui no tópico anterior para você pensar em se organizar mais, em planejar, analisar mais antes de chegar lá para a negociação. E aí, um outro ponto importante aqui. Entenda que você, independente de se é um cliente muito grande, uma conta grande, se é uma situação diferente ali, e aí você já está indo, às vezes, né, meio nervoso por causa disso para negociar, entenda que de todo jeito você está indo ali para entregar o melhor para o seu cliente. Você está indo ali para oferecer um produto ou então um serviço que é importante para esse cliente. Você não está indo ali para ele te fazer um favor, sabe? E essa pequena mudança aqui de chave faz toda a diferença também.
Porque tem gente que acha que o cliente é que está fazendo um favor de receber você, o cliente é que tá considerando ali, e aí essa, essa posição de importância demais para esse cliente que você dá faz com que você esteja submetido a aceitar qualquer proposta que ele fizer. Aqui, ou de repente que você não tenha agilidade e facilidade para negociar, porque você está só preocupado com o que esse cliente vai pensar, ou que você tem que fechar a qualquer custo, e aí esse qualquer custo, às vezes, está considerando de tirar toda a margem, está considerando, às vezes, te dar prejuízo nessa negociação, e não pode ser assim, né? Não é uma negociação saudável. Então, entenda que você está contribuindo com esse cliente, sim, que você está oferecendo para ele a melhor solução para os problemas que ele tem, para o negócio dele. Durante a negociação, uma outra coisa também, quando existe essa pressão grande, é você ir fazendo umas pausas mais estratégicas. Tanto para respirar, sabe? Se na hora, no começo ali da reunião, da conversa, tá muito nervoso, tenta respirar fundo, devagar, algumas vezes seguidas, para ir abaixando um pouquinho a adrenalina e abaixando um pouquinho, sabe, assim, os batimentos cardíacos, para você não ficar ali muito nervoso na hora de conversar. Isso ajuda um pouco. Mas as pausas estratégicas também a gente pode usar no sentido seguinte. O cliente está ali pressionando e falando, e às vezes é uma pessoa mais dominante mesmo, que você está negociando com ela, e ela vem te falando um monte de coisa que é para fazer, que tem que ser assim, e de repente ela te faz uma oferta, assim, até sem pé nem cabeça. Vamos dizer, sei lá, bem aqui, simbolicamente trazendo um exemplo, tá? Você está oferecendo ali um negócio que custa 200 e que você pode chegar até 180 ali de mínimo mesmo. Aí o cliente te oferta e fala assim: não, 150 então. Porque se não for 150 eu não compro. E aí eu vejo gente gaguejar, não saber o que faz, ou simplesmente falar que não aceita de jeito nenhum e ser muito firme, muito durão na hora de negociar também, que também não é uma situação boa. E numa hora dessa que o cliente joga para você algo como se fosse uma proposta ou contraproposta que não tem como você aceitar, muitas vezes ele tá blefando, ele tá falando ali porque ele tá vendo que você tem menos experiência, ou que você tá nervoso, ou qualquer situação assim, ou às vezes até o perfil dele é assim mesmo, e ele vai jogar para ver se cola, sabe? Quando você tá naquela discussão mais acalorada ali e acontece alguma coisa assim, a melhor situação que eu vejo é dar uma respirada e até fazer uma cara assim, tipo, deixa transparecer para ele que você tá pensando. E às vezes você tá pensando o que que você vai responder, mas ele tá vendo que você tá pensando, que você tá refletindo algo. Por quê? Vamos pensar de novo aqui, né? Considerar essa mesma situação aqui. Vocês estão negociando para chegar perto de 200, a negociação ainda está lá em cima nos 250 e esse cliente te oferta 150. Às vezes, na hora que ele joga 150 e você para e sim fica pensativo, assim, quebra um pouco dessa, dessa alta frequência, dessa energia de negociação que está ali acalorada na hora que você faz essa pausa. E esse próprio cliente percebe que ele fez alguma coisa ali que não fazia sentido, e ele mesmo às vezes fala: não, tudo bem, mas vamos chegar nos 220 então? Sei lá, sabe? Acontece assim algumas situações. E aí, nesse momento, opa, você já conseguiu melhorar um pouco ali da situação, você conseguiu tirar esse absurdo dessa proposta que ele tinha feito só porque você fez uma pausa e pensou, sabe? E às vezes realmente você está pensando e pense em algumas estratégias, algumas situações que você possa sair dessa aí, mas só a pausa ela já quebra um pouco o calor da negociação e isso pode favorecer em algum momento aí. E aí, enfim, tem outras técnicas que a gente podia pensar de respiração, de observação do cliente para você agir um pouco parecido com ele, né? Tem as técnicas de rapport ali, enfim. A gente pode pensar em outras situações, a gente vai falar sobre isso em outro episódio para não estender tanto esse aqui, mas tem um ponto que para mim é o crucial. Para mim, de tudo isso que eu falei até agora aqui, de todas as situações que eu trouxe, se você trabalhar isso, é onde você vai conseguir melhor resultado. E independente se você está no mercado há muito tempo ou se você está mais jovem, mais inexperiente em vendas no agro, uma coisa que toda vez vai ser importante você trabalhar, e agora e para todo sempre na sua carreira, que é fortalecer a sua confiança. O seu cliente percebe, seja ali observando você, ou seja inconscientemente às vezes,
ele percebe quando você não está se sentindo seguro, não está confortável naquela negociação. E algumas pessoas vão aproveitar disso para tentar colher mais resultado ali dessa negociação, outras elas às vezes não vão querer negociar com você, porque elas não sentiram confiança. E trabalhar confiança, para a gente fazer isso, a gente pode de diversas formas. A gente pode trabalhar a nossa comunicação, a gente desenvolver uma comunicação mais clara, falar com mais firmeza, olhando mais para a pessoa que a gente está conversando, isso ajuda bastante. A gente pode desenvolver confiança estudando, se preparando, fazendo toda essa parte de planejamento da negociação que eu falei, porque quando a gente está mais preparado, a gente vai falar com mais confiança, né? Mas a gente também tem outras formas de desenvolver confiança, que é olhar para dentro, que é mergulhar um pouco naquilo que a gente sente, naquilo que a gente traz de passado, de experiências e de coisas até de vida pessoal e que interferem muito em como a gente se expressa, interferem muito na forma como a gente se relaciona com outras pessoas. E aí eu posso te dizer que todas essas questões de confiança, todas as experiências que a gente teve assim na vida e que de alguma forma mexeram, feriram um pouco essa confiança, elas vão refletir na forma como você negocia, na forma como você lidera, na forma como você se relaciona com outras pessoas, seja no trabalho, seja pessoalmente. Então, é um ponto que eu desenvolvi muito ao longo da minha vida e especialmente nos últimos anos e pretendo continuar desenvolvendo para os próximos muitos anos, porque eu acho que ajuda muito no que a gente faz, sabe? E ajuda muito para a gente se sentir bem também. Então, um pouco sobre isso é o que a gente vai trazer nessa aula aberta que a gente vai fazer. Se faz sentido para você conhecer mais sobre mentoria, se você já quer entrar na mentoria, já tomou essa decisão, aliás, já fala aqui, manda mensagem já falando que quer conhecer sobre a mentoria. A gente já vai marcar, já vai decidir isso aí. Mas se você quer uma experiência, quer experimentar esse negócio de como é que será alguma aula aí que a Miriam faz lá dentro da mentoria, eu vou dar essa aula. Vai ser uma aula aberta com número limitado de pessoas, porque a gente vai fazer numa plataforma nossa, né? A gente não vai fazer isso aberto, num canal aberto, né? Tipo YouTube, alguma coisa assim. Então, já fique preparado para mandar aqui no link que está nesse descritivo é, escreve só assim, ó, aula aberta, que a gente vai saber que você está interessado e a gente vai entrar em contato para organizar essa sua inscrição, efetivar ela, né? É uma aula gratuita, mas é uma aula com número ilimitado de pessoas e todos os mentorados já vão participar, então segura aí, corre aí para você correr, para você segurar essa cadeira sua, seu espaço. Tenho certeza que você vai gostar. E esse episódio também, se ele fez sentido para você, se ele trouxe valor para você, compartilhe ele com outras pessoas. Eu tô no Instagram como xavier.agro, o LinkedIn Miriam Xavier, aqui embaixo no descritivo tem todas também essas indicações, o YouTube xavier.agro.oficial. E se fez sentido para você, se você gostou desse episódio, além de compartilhar, clica aqui para se inscrever nesse canal onde você está assistindo ou ouvindo hoje e avalie a gente também, se tiver essa opção aqui no canal. A gente vai ficar muito feliz de ter o seu retorno em relação ao todo o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Espero que você tenha muito sucesso nas suas negociações de hoje em diante e eu te vejo por aí, fora da porteira.